A paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos estudos hoje. E hoje nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito. Essa epístola foi escrita por Paulo a Tito, a quem ele considerava um filho na fé, um querido filho, um verdadeiro filho, como está descrito em Tito 1:4. Tito, ele era grego. Nós podemos ver em Gálatas 2:3 que ele se converteu ao evangelho graças ao evangelismo de Paulo. Paulo que ganhou Tito para Jesus. Depois de convertido, Tito trabalhou ao lado de Paulo na pregação do evangelho e na organização da igreja. Ele ajudou a arrecadar doações. Nós podemos ver essa citação em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 6. Ele ajuda a arrecadar doações para os pobres de Jerusalém. E também ele acompanha Paulo ao Conselho de Jerusalém, em Gálatas 2:1. Foi a Tito que Paulo confiou a tarefa de entregar sua primeira epístola aos santos de Corinto. Tito, ele vai estar pastoreando a igreja de Creta. Creta é uma ilha próxima à Grécia, que fica no mar Mediterrâneo. E Tito estava ali entre os cretenses. Nós vamos ver, ainda no capítulo 1 do livro de Tito, que Paulo vai falar sobre qualificações e deveres que os ministros do evangelho devem ter, tanto bispos como presbíteros. Ele fala assim, a partir do versículo 5 do capítulo 1: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíres presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Porque é indispensável, que ele já vai falar dos bispos, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso, nem ganancioso. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Essas devem ser as características dos bispos. E Paulo está ensinando a Tito quem ele deveria escolher, como deveriam ser essas pessoas. Em contrapartida, a partir do versículo 10 desse mesmo capítulo 1, Paulo vai falar sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Ainda na carta de Tito, nós vamos ver que há aquele incômodo de Paulo em relação àqueles que querem judaizar o evangelho. Existem muitos insubordinados, faladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, que era um hábito do Antigo Testamento, um hábito dos judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Muito difícil. E essa carta era para Tito e essa carta ainda é atual. Porque Paulo continua, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam saudáveis, sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então é necessário que Tito tivesse essa preocupação, como nós devemos ter hoje, com a verdade pregada por Jesus Cristo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros descrentes, nada é puro. Para quem é puro, tudo se torna puro. Mas para os desviados, os que são maliciosos, tudo se torna sujo, impuro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam pelas suas obras. É como as pessoas falam hoje, que conhecem a Deus, que amam a Deus, que tem Deus como primazia, como primeiro lugar, mas na verdade as suas obras são de egoísmo, de ganância, de soberba, de falatórios inúteis. E nessas obras nós vemos que essa crença em Deus, esse louvor todo a Deus é fingido. Porque uma coisa tem que estar junto com a outra.
Tanto o falar que Deus vem em primeiro lugar, a honra a Deus, como as obras que sejam o quê? Consonantes, combinem com esse falar. Amém? No capítulo 2, Paulo vai falar para Tito a respeito dos idosos, tanto homens como mulheres, que estes devem ser bons exemplos para os mais jovens. Quanto aos homens idosos, versículo 2, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto a mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. Então, os mais velhos têm que ser exemplos para os mais jovens. Quanto aos moços, versículo 6, de igual modo exorta-os para que sejam todas as coisas criteriosos, sejam então perseverantes, sejam então aquelas pessoas que estão analisando bem o que fazem, tenham critérios bons e sejam de acordo com o que Deus quer. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para falar de ti. Tito então tinha que ensinar com boas palavras, dando bom exemplo, para que o adversário não tivesse do que acusá-lo. Isso é muito sério. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor. Obviamente, hoje nós não temos mais servos, como nós já falamos, quando Paulo cita servos e senhores em outras cartas. Mas nós temos o quê? Relações de trabalho, diversas relações, onde as pessoas têm que ser o quê? Dignas, honestas, não subservientes, escravizadas, mas que sejam honestas, que sejam obedientes às regras, às normas, às leis, para não darem mau testemunho. E as pessoas não ficarem por aí dizendo, olha lá, é cristão, é evangélico, é crente, mas foi desonesto, foi dessa forma, agiu de forma a se levantar em contrário, foi rebelde. Nós temos que, pelo contrário, dar o bom exemplo. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Porque somos alcançados pela graça de Jesus. Amém? Capítulo 2 continua a partir do versículo 11, falando dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Paulo está falando da graça de Cristo, que é de graça, que é salvadora, que nós temos que esperar, ter esperança, estarmos sempre piedosos, sempre misericordiosos, esperando a graça de Jesus, a vinda de Jesus, ou o nosso encontro com Ele. Capítulo 3 vai falar sobre obediência às autoridades. E a salvação pela graça leva às boas obras. Lembre-se que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Ninguém se rebele, ninguém seja insubordinado, ninguém deixe de obedecer às leis e às normas. Porque nós, outrora, ele está falando dele mesmo também, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão, vivendo em toda malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Isso Paulo fala de uma velha natureza, de uma velha situação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Não são nossas obras que salvam. Não é o nosso procedimento que salva, mas porque somos alcançados por essa graça que não merecemos. Porque somos alcançados por Jesus. Nós mudamos o nosso procedimento. Nós mudamos as nossas obras. Porque somos e não para sermos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros,
segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação cordialmente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Paulo está falando reiteradamente, repetidamente de boas obras, para que as pessoas não tenham aquele pensamento: eu já sou salvo, eu já sou cristão, eu não preciso praticar nada. Por quê? Nós temos doutrinas que pregam que as boas obras salvam, mas nós precisamos praticar boas obras para ser bons exemplos e sermos obedientes à palavra de Deus. Amém? Ele acaba a epístola a Tito com recomendações particulares, saudações e a bênção, que é o último versículo: a graça seja com todos vós. A epístola a Tito, assim como foi a Timóteo, vai ser a de Filemon, são cartas para líderes religiosos que estão à frente da obra, e eram tempos de perseguição e tempos muito difíceis. E nessas cartas nós vamos ver Paulo encorajando estes homens a estarem firmes na palavra, crendo, não em falatórios inúteis, não em contendas, não dando ouvidos ao que não deviam, mas diante do Senhor, sendo perseverantes e obedientes. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença gloriosa nesta noite, nesta hora. Queremos abençoar a todos que estão ouvindo esse estudo, para que nós possamos crescer em sabedoria, conhecimento e graça diante do Senhor, para que possamos obedecer a Deus, que possamos estar perseverantes, confiantes na palavra do Senhor, na graça do Senhor, que possamos crer na vinda de Jesus, ter esperança na salvação e cremos na misericórdia do Senhor. E assim como cremos na misericórdia, sermos também misericordiosos e praticantes de boas obras, tendo o coração salvo, liberto de toda ira, de toda contenda, de toda má palavra, que nós possamos em tudo adorar ao Senhor, com o nosso procedimento, com as nossas obras e com o nosso conhecimento da verdade. Amém? Amém. Sempre tem um gato participando, né? Amém. Toda criatura, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Assim está escrito no Salmo 150. Que Deus possa abençoar poderosamente e continue conosco com os nossos estudos. Você vai estar aprendendo um pouquinho mais a palavra de Deus. Não esqueça de curtir, dar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, com aqueles que amam a palavra de Deus e estar aí comentando. Amém? Tenham todos uma semana maravilhosa e até o próximo estudo. Amém.